Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los nesta manhã, dia 14 de junho de 2020, com a palavra bíblica do Salmo 132, o versículo 9. E essa palavra do salmista é uma palavra direcionada ao povo do Antigo Testamento, onde havia muitas injustiças acontecendo, especialmente no Templo de Jerusalém. E aonde então a palavra diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Hoje é o segundo domingo após Pentecostes e com essa palavra também nós queremos iniciar o culto de hoje. Rogamos também aqui que o Senhor nos dê um tempo de podermos refletir na sua palavra, orarmos juntos, louvarmos a Deus juntos, agradecermos a Ele por todas as bênçãos que temos alcançado e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Um bom dia a todos vocês, você que está conectado aqui também na página da Paróquia Evangélica de Lontras, você que é membro aqui das nossas comunidades da paróquia, você também que está acompanhando, independente de onde que seja, para nós é uma grande alegria. E nesse momento também, nós ainda não estamos podendo estar juntos presencialmente, mas nós estamos juntos no mesmo propósito e também como igreja, virtualmente estamos reunidos. A nossa presença é real. Não estamos presentes num lugar físico, mas na sua casa, juntamente com a sua família, da forma com que você está acompanhando, nós como igreja também estamos reunidos neste momento. Estamos aqui reunidos nesta manhã em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a uma palavra de oração. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo despertar com vida e saúde, por tu, Senhor, nos presentear com mais um dia. Te louvamos, a Deus, também pela semana que tivemos, pela chuva que caíste abundantemente aqui na nossa região. Depois desse tempo de estiagem, como é bom, Senhor, ver novamente as plantas tomando vigor, o verde retornando, mesmo que estamos no período de inverno. Percebemos, Senhor, também como a natureza se renova quando a chuva é derramada sobre a terra. Também esse é o propósito de nós estarmos reunidos como igreja, para que o nosso coração seja como terra seca, que quando recebe a Tua palavra, novamente se enche de vigor, se enche de vida, e nós temos alegria para mais uma semana que temos pela frente na nossa caminhada diária. Bondoso Deus, entregamos esse culto aos Teus cuidados, pois Tu és o motivo de nós estarmos reunidos nesta manhã. Assim, aonde estivermos, cada um na sua casa, com os seus queridos, que ali, Senhor, também Tu estenda a Tua mão, e nesse momento receba nossa oração, nosso louvor, e venha falar conosco através da Tua palavra. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O salmista nos diz: elevo os meus olhos aos montes e me pergunto, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Também quando nós nos reunimos diante de Deus, nós reconhecemos que somos falhos. E por isso também, sempre quando estamos reunidos em culto, diante de Deus nós nos achegamos e confessamos a Ele os nossos pecados. Por isso, nesse momento, eu te convido, se você tiver a liberdade, feche os seus olhos, dobre a sua fronte. Queremos também orar a Deus e pedir a Ele perdão dos nossos pecados. Santo e eterno Deus, misericordioso Pai, humildemente, Senhor, nós reconhecemos que o pecado pesa sobre nós.
Tu, Senhor Jesus, quando vieste a este mundo, nos deixaste o mandamento de que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ao olharmos para a nossa vida, Senhor, à luz desta palavra, não há como não reconhecer que nós temos sido falhos. Pecamos contra Ti, desobedecendo a palavra, nos afastando dos Teus mandamentos. Pecamos contra o nosso semelhante em atos, palavras, ações e também nas omissões. Tu, Senhor, conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece o nosso proceder. Tua palavra nos diz de que nenhuma folha cai se não for da Tua vontade. Mesmo a palavra, antes de sair da nossa boca, Tu, Senhor, já a conhece. Portanto, Senhor, nós sabemos que nada pode ficar oculto diante de Ti, pois Tu conheces a tudo e a todos. Por isso, Senhor, nesse momento, com um coração sincero, nós Te pedimos, perdoa-nos de todas as nossas falhas, e que através do Teu Espírito Santo seja perdoado todos os nossos pecados, toda dívida, toda culpa, tudo aquilo que é contrário ao Teu querer. Dá-nos, Senhor, um coração segundo o Teu, disposto a Te amar, Te obedecer e viver conforme a Tua vontade. E é isso que nós Te pedimos, por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e também assim Ele nos dá o seu perdão. E nós temos esta certeza porque Sua palavra assim nos diz. Como nós podemos ouvir palavras de absolvição que nos dizem a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em vista da vossa oração, em vista da nossa confissão, eu anuncio a todo aquele que crê perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratos pelo perdão que o Senhor nos dá a cada dia, gratos pela Sua infinita misericórdia que sempre nos alcança, queremos nesse momento também buscar consolo, conforto, bom ânimo através da palavra do Senhor para mais uma semana que temos pela frente, olhando para trás com gratidão, louvando a Deus por tudo que Ele nos tem dado e alcançado, e também olhando para frente na certeza de que o Senhor é aquele que nos acompanha. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Queremos nesse momento ouvir do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, o verso 8. Evangelho do culto de hoje, do domingo de hoje, 14 de junho, está em Mateus, no capítulo 9, do verso 35 até Mateus, capítulo 10, do verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas casas de oração, anunciava a boa notícia do reino, curava as pessoas de todas as doenças e enfermidades. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena, porque aquela gente estava aflita e abandonada como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: de fato, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsarem espíritos maus e curarem todas as doenças e enfermidades. São estes o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista,
e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou os 12 homens com a seguinte ordem: não vão a nenhum lugar onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem e anunciem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Anunciem: o reino de Deus está perto. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui, palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9, do verso 35 até o 38, do capítulo 10, do verso 1 até o verso 8. Palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que aqui nesse momento também o Senhor aquiete o nosso coração e também aquiete o nosso ser. Que as preocupações, os afazeres do dia a dia não venham nos distrair, mas que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta manhã do dia 14 de junho de 2020, no segundo domingo após o Pentecostes, iniciando hoje também na igreja o chamado Tempo Comum. E queremos refletir nesta manhã, a partir do Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 9 e também os primeiros versículos do capítulo 10, cujo enunciado está quando Jesus, então, segundo o evangelista Mateus, ele estava visitando alguns povoados ali em torno de Jerusalém, e ele então vai sempre até as casas de orações, as sinagogas, e ele então ensina as pessoas, cura, expulsa demônios e chama essas pessoas a se prepararem porque o reino de Deus está próximo. O evangelista Mateus apresenta Jesus como o Messias, como o Salvador, e ele dá ênfase sempre ao seu ensino, o ensino ao qual Mateus está relatando que Jesus tinha autoridade no ensinar. Os evangelistas, inclusive, lembram disso, que Jesus ensinava diferente dos escribas, ele ensinava com autoridade. Jesus falava do coração para o coração das pessoas, cativava, desafiava elas a colocar em prática esses ensinamentos. E o nosso texto, ele está aqui dentro de um bloco, onde a gente tem vários sinais, vários milagres de Jesus. E no capítulo 10, então, nós temos, segundo o relato de Mateus, o chamado dos apóstolos. Jesus, ele ensinava sobre o reino de Deus. Jesus, ele era a revelação de Deus para aquelas pessoas e posteriormente também para toda a igreja. E aonde ele ensinava, os seus sinais acompanhavam. Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus libertava as pessoas daquilo que estava oprimindo elas. E aqui nos traz o relato bíblico que Jesus, após ter ensinado, ele olhou para as pessoas e ele sentiu pena delas. E ele diz: elas eram gente aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao olhar para as pessoas, chega à seguinte conclusão: eram gente aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. E aí Jesus incentiva as pessoas a pedirem que o dono da plantação mande mais trabalhadores. Ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores.
E em seguida, segundo o relato do evangelista Mateus, nós vamos ter então o chamado dos 12 apóstolos. Primeiro Jesus diz que os trabalhadores são poucos, e já em seguida então nós temos aqui o que está registrado também em Marcos no capítulo 3, em Lucas no capítulo 6, o chamado dos 12 apóstolos. E o que nos chama a atenção aqui, queridos, é de que quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele então os desafia a também irem e anunciarem o que ele estava ensinando, dá a eles poder e autoridade para, em seu nome, expulsarem espíritos maus, curarem todas as doenças e enfermidades, mas deixa a eles uma ordem: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão onde vivam os gentios, não entrem na cidade dos samaritanos, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós entendemos, queridos, de que Mateus quer deixar claro que no primeiro momento Jesus veio para restaurar Israel. Jesus veio para os judeus. Jesus veio para cumprir a promessa que Deus havia feito aos patriarcas, através dos profetas, de que iria restaurar Israel. E nesse primeiro momento está claro também para Jesus de que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vamos perceber posteriormente, se nós seguirmos olhando os relatos dos evangelhos, como que Jesus também, em dado momento, ele começa a se admirar da fé das pessoas que não são da casa de Israel. E no final, pela graça e a misericórdia de Deus, Jesus, ao morrer na cruz, não morre mais pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele se entrega para todas as ovelhas perdidas desse grande aprisco de Deus, que é esse mundo todo. E hoje, as ovelhas perdidas não são somente da casa de Israel, mas das mais diferentes casas, tribos, povos, nações. Nós percebemos que as pessoas continuam abandonadas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Amados, pensem comigo, quem hoje são essas ovelhas sem pastor? Quem hoje são essas ovelhas que estão abandonadas, aflitas, que não têm pastor? E ao olharmos para a realidade que nos cerca, no nosso contexto local, onde a gente vive, na nossa cidade, no nosso redor, nós vamos perceber muitas ovelhas sem pastor. Se nós olharmos para um contexto maior, o nosso estado, a nossa nação, muito mais ovelhas sem pastor. E a nível mundial, com certeza, muita gente andando triste, aflito, abandonado, como ovelhas sem pastor. Queridos irmãos, todas as pessoas que estão nesse mundo e não se achegam a Deus, não são as ovelhas do bom pastor, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos orienta pelo bom caminho. Ele é aquele, como diz o Salmo 23, que nos leva para pastagens verdejantes. Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o nosso bom pastor. E todas as vezes que nós, seres humanos, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos a voz do bom pastor, não ouvimos o Senhor nos chamando e nos conduzindo através da sua palavra, nós andamos nós andamos vagando como ovelhas sem pastor. Quem conhece um pouco dessa lida, da criação de ovelhas, sabe de que a ovelha é um animal extremamente dócil, não é tão difícil assim de lidar com ela, mas ao mesmo tempo é um animal muito dependente.
A ovelha necessita de que o pastor a conduza. A ovelha facilmente, devido à sua lã e à sua estrutura, se ela cair, ela fica ali caída e vai morrer, não vai conseguir levantar. O pastor precisa levantá-la. É aquela imagem que Jesus usa, né? Que a ovelha perdida, ela estava caída, ele pegou, botou no ombro, levou até o aprisco. É isso que Jesus faz conosco também. E nós vamos perceber de que se nós não temos alguém que nos conduz, a ovelha necessita ouvir a voz do seu pastor. Ela tem uma visão curta. A ovelha é um animal que não enxerga bem, mas tem uma ótima audição. Tanto se um estranho entrar dentro do rebanho e chamar as ovelhas, elas não vão seguir, porque elas conhecem a voz do bom pastor. Você pode botar a mesma roupa do pastor, você pode estar com o cajado do pastor, você pode estar com os instrumentos de trabalho do pastor, mas as ovelhas não vão segui-lo, porque elas conhecem o bom pastor. Assim somos nós, irmãos, ovelhas sem pastor, quando nós andamos nesse mundo sem Jesus. As pessoas que não buscam uma vida com Deus, as pessoas que não guardam os mandamentos do Senhor, as pessoas que não têm referências cristãs na sua vida, andam nesse mundo como ovelhas sem pastor. E aí Jesus constata de que essas pessoas andam aflitas e abandonadas. Você já se sentiu abandonado alguma vez? Você já teve essa experiência de se sentir abandonado, aflito, sem que ninguém olhasse por ti, que não tivesse ninguém que pudesse vir ao teu encontro? É um sentimento terrível sentir-se abandonado. Quando criança, muitas vezes as crianças têm essa sensação. Vão brincando, vão se afastando dos pais, vão brincando, de repente elas estão longe e se dão conta de que estão sozinhas. E olham e não visualizam pai, mãe, nenhum conhecido, e bate aquele desespero. Ficam aflitas. Será que eu fui abandonado? Jesus teve esse sentimento na cruz. Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o Deus Filho, ele vivia em plena comunhão com o Pai. Só que naquele momento que ele está na cruz, é onde os pecados de toda a humanidade agora estão sobre ele. Jesus se torna tão imundo, tão pecador por nós, que Deus vira o seu rosto, pois ele não poderia mais ter plena comunhão com alguém tão pecador. E Jesus sente-se abandonado. E ele grita na cruz usando as palavras do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, o Filho de Deus, ao levar os pecados da humanidade, sentiu o terrível sentimento de abandono. E isso nós constatamos, amados, de que quando nós estamos longe de Deus, quando o pecado se torna presente em nossas vidas, nós vamos nos sentir aflitos e abandonados, porque o Espírito Santo de Deus não habita aonde o pecado habita. Queridos, Jesus disse que havia muitas ovelhas abandonadas, muitas pessoas aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. E aí em seguida, ele então chama as pessoas a pedirem para que Deus envie mais trabalhadores. E nós temos aqui o relato então do envio dos 12 apóstolos. E em seguida, conforme a gente vai conhecendo também toda a tradição cristã, mais e mais trabalhadores vão se juntando a essa obra, trabalhando nessa seara. Quem são esses trabalhadores? São as pessoas que anunciam o reino de Deus. Os discípulos foram os primeiros que se tornaram os cooperadores de Cristo. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, outros vão se juntar.
Nós temos o relato do envio dos 70, nós temos depois o apóstolo Paulo que se junta nessa turma, e Paulo mesmo diz tantas vezes: eu sou cooperador de Cristo, sede vocês também meus cooperadores. Ou seja, Paulo também está desafiando as pessoas a serem trabalhadores na seara do Senhor. Orem para que Deus envie mais trabalhadores. E nós como igreja também tantas vezes oramos por isso, que Deus envie mais trabalhadores. E Deus ouve as nossas orações. Ou melhor, quase sempre nós somos a resposta da oração. Quando a gente ora dizendo: Senhor, levante pessoas para que sejam pastores, pastoras, presbíteros, líderes na nossa igreja, Deus às vezes diz: tá bom, vai lá que eu estou contigo. Você não faz parte da minha seara? Então eu estou te chamando. Seja você também um trabalhador, anunciando o reino. Mas às vezes a gente imagina assim: não, mas é com o outro, né? É com o filho do fulano, que pode ser um futuro pastor, o Beltrano pode assumir um cargo no presbitério, o ciclano é mais estudado. Mas Deus não está chamando fulano, Beltrano, ciclano nesse momento. Em outros momentos também Ele pode chamar sim a todos, mas às vezes Deus está chamando a ti, e está te chamando você a colocar-se a serviço do reino, ser um cooperador de Cristo. Olha o privilégio que nós temos, amados, de sermos cooperadores de Cristo, sermos também agentes da graça do Evangelho de Cristo Jesus. E aí o que nos chama a atenção aqui, queridos, é quais são as funções que esses trabalhadores tinham. Jesus chama os seus discípulos e, assim como ele diz: anunciem o reino de Deus, falem da salvação, falem para as pessoas o que elas precisam ouvir e saber para serem salvas. Anunciem a salvação. E essa é a tarefa da igreja até os dias de hoje. E essa é a tarefa de todo cristão, como dizia Martim Lutero, da comunhão universal daqueles que creem. Todos nós somos pessoas chamadas a anunciar, mostrar para as pessoas que há um bom pastor, a qual nós seguimos. E junto com esses anúncios, seguem-se os sinais: curem os doentes, expulsem os demônios e digam que o reino de Deus está próximo. Queridos, muitas vezes como igreja, a gente tende a enaltecer uma parte, e por dificuldade de crer, ou pela dificuldade da nossa razão, a gente deixa as outras de lado. Isso aqui acompanha a igreja cristã, desde o momento que Jesus veio a esse mundo, e até o findar, quando Ele retornar, os sinais acompanham a igreja cristã. Jesus continua curando as pessoas, o Espírito Santo continua curando, milagrosamente. Basta nós crermos, orarmos e intercedermos. O reino continua sendo anunciado, com poder e ousadia. Basta nós continuarmos orando e sendo agentes também na mão do Senhor. As pessoas continuam sendo libertas das suas prisões. Demônios continuam sendo expulsos até os dias de hoje. Mas aqui há um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, e é o que diz o último verso que nós ouvimos do capítulo 10, verso 8. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Ou como diz a tradução mais clássica da Almeida: de graça recebeis, de graça dais. Nós temos visto muita igreja por aí
vendendo cura, vendendo libertação, vendendo coisas, pedindo dinheiro, pedindo tantas situações que eu não preciso entrar em detalhes aqui, vocês todos bem sabem. É só ligar a televisão naqueles programas lá, é só entrar na internet que vocês vão ver de montes. Uma coisa a gente tem que ter bem claro: tudo que Deus nos dá é graça, é pura graça. Não existe dinheiro nenhum que possa pagar o que Deus nos dá gratuitamente. Nós não conseguimos pagar pelas bênçãos de Deus, nós não conseguimos pagar por tudo que o Senhor nos oferece a cada dia, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós temos, pela vida que se renova, pela nossa casa, pela proteção, pelo cuidado, pelas curas, pela libertação, por tudo. Nós não temos como pagar isso, porque não tem preço. Isso Deus nos dá gratuitamente. Mas talvez você se pergunte: mas o que eu devo fazer então em troca, se eu não posso retribuir financeiramente pelas bênçãos que você recebe? Não. Mas em gratidão a isso, você pode fazer a sua parte, sim. Você pode contribuir, ofertar para a igreja, você pode doar, para que isso seja colocado a serviço do reino. E isso não é pagar, isso é retribuir, isso é gratidão, isso é oferta do coração. Você pode se envolver como um trabalhador do reino, você pode ajudar também outras pessoas que andam aflitas e desesperadas a se achegarem e conhecerem o bom pastor. De graça recebeis, de graça dai. Amados, para a tristeza do Evangelho, muitas vezes as pessoas têm transformado o Evangelho da graça em comércio. E por isso muitas vezes nós somos desacreditados. Nós nos esforçamos como igreja cristã para sermos corretos, justos, fiéis ao que Deus nos confiou. E muitas vezes a gente se vê em maus lençóis, porque muita gente tem se utilizado do nome de Deus para benefício próprio. Essas pessoas todas vão ter que prestar conta. Tudo que nós fizemos aqui um dia será julgado. Mas que nós possamos continuar sendo fiéis a esse Evangelho, sendo fiéis àquilo que Jesus nos chama a fazer. Anunciem o reino, curem os doentes, expulsem os demônios e digam a todos que o reino de Deus está próximo. Querido irmão, você também se sente aflito e abandonado? Ao ouvir essa palavra, você também, muitas situações da sua vida, se sente como ovelha sem pastor? As pressões da vida, as preocupações, muitas vezes têm feito com que você se sinta aflito e abandonado? Eu quero te dizer uma coisa: não importa se a gente já se sentiu ou está se sentindo numa situação dessas, Jesus está de braços abertos, esperando para que a gente siga Ele como seu bom pastor. O desejo de Jesus é que nós não sejamos ovelhas sem pastor, aflitas e abandonadas, porque nós temos o bom pastor, nós conhecemos o bom pastor. Ele morreu na cruz por nós, Ele veio a nós, Ele nos deixou revelado a sua palavra, Ele nos chama a sermos seus cooperadores, sermos agentes da graça, neste mundo que nada é de graça, nesse mundo de méritos, nesse mundo doente, injusto, corrupto. O bom pastor nos chama a receber de graça e a dar de graça. Se você se sente como ovelha sem pastor, se você se sente aflito, abandonado, preocupado, eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão desta manhã
com uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20, que resume, em boa medida, o que nós aqui conversamos nesta manhã. E ali em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós nos sentimos aflitos e abandonados, quando nós nos sentimos como ovelhas sem pastor, é porque nós não convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa história. Quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa história, nós não vamos nos sentir abandonados e aflitos. Porque se em algum momento nós estivermos nessa situação, Jesus fará conosco o que fez na parábola das ovelhas. As 99 estão seguras no aprisco. Ele irá atrás da perdida, vai encontrar ela caída, vai tomar ela nos braços e vai levar até a comunhão das demais. Vai cuidar, restaurar, para que ela novamente possa retomar a sua vida diária. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Todo aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na maioria das vezes as pessoas vagam por esse mundo como ovelhas sem pastor, não porque elas não conheçam o bom pastor. Pelo menos de ouvir falar, a grande maioria já ouviu e sabem talvez até onde procurá-lo, mas continuam insistindo em caminhar sozinhas, e aí vão estar cada vez mais aflitas e desesperadas. Quando nós nos achegamos a Cristo e convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, da nossa história, quando Ele se torna o nosso bom pastor, aí nós somos ovelhas que seguem o bom pastor. Aí nós sabemos por onde andar, aí nós temos referência no nosso viver, aí nós temos alguém que nos acolhe na sua graça quando necessitamos, nos dá bom ânimo, nos fortalece e nos desafia a servir. Se você se sente aflito e abandonado, abra a porta do seu coração, convide Jesus para entrar. E você vai sentir a presença calorosa do Espírito Santo na sua vida, o guiar de Deus, a comunhão com os irmãos. E tu não serás mais uma ovelha sem pastor, mas sim todos nós somos ovelhas do nosso bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Resposta à palavra que nós ouvimos, convido nesse momento a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos, nesse momento também eu deixo brevemente alguns avisos. Lembramos que nós vamos permanecer até o final do mês de junho com as nossas atividades presenciais suspensas. Em acordo com o CIDO Centro-Sul Catarinense, por orientação da nossa igreja, da ISLB,
Nós vamos permanecer até o final de junho com as atividades presenciais suspensas. Nesse restante de junho, nós vamos estar conversando com os presbíteros para podermos estar planejando como vamos retornar no mês de julho. Então, se tudo continuar dentro da normalidade como estamos, se não houver nenhuma grande mudança no número de casos, epidemia na nossa região, nós vamos em julho estar retomando gradativamente as atividades presenciais. Claro, lembrando que nós temos que seguir todo o protocolo do Ministério da Saúde. Nós não vamos poder retornar como a gente estava acostumado antes, nós vamos ter que seguir distanciamento, uso de máscaras. As pessoas que estão em faixa de risco, nós vamos pedir carinhosamente que não venham no primeiro momento às celebrações, às atividades presenciais, porque essa é a recomendação. A gente vai voltar gradativamente, vamos estar anunciando como vamos fazer e de que forma iremos fazer, mas temos que seguir esse protocolo, o distanciamento, a higienização, uso de máscaras, e as pessoas em faixa de risco, no primeiro momento, vão ser convidadas a não estar nas atividades presenciais. Até o final do mês, então, sempre também aqui, domingo de manhã, às 9 horas, nós vamos ter a transmissão do nosso culto online, e eu vou estar trazendo mais comunicados também a respeito disso. Na quinta-feira, do meio-dia a 1, no programa A Mensagem da Cruz, na Rádio Lontras FM, também vamos estar trazendo os comunicados. E lembramos que as nossas secretarias estão funcionando normalmente. Aqui em Lontras, das 7h30 às 11h30, segunda a sexta-feira, e na Bela Aliança, das 13 às 17 horas, também de segunda a sexta-feira. Em seguida, nós queremos ter um momento da oração de intercessão, onde também como igreja nós oramos diante de Deus, pedimos, rogamos, agradecemos. Jesus disse: tudo aquilo que vocês concordarem aqui na terra, se for da vontade do Pai, Ele assim vos atenderá. Como nós refletimos na palavra de hoje, nós cremos sim, que Deus, através do seu Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, continua curando, libertando, transformando vidas. E nós como igreja vamos nesse momento pedir, clamar, interceder, para que o Senhor continue estendendo a sua bondosa mão sobre todos nós. Se você tem algum motivo de oração e tem a liberdade de compartilhar conosco, comente agora aqui na transmissão, e eu vou aguardar 2 minutinhos aqui antes da nossa oração, para que também os motivos que forem aqui colocados, nós vamos estar incluindo na oração de intercessão. Vamos orar como sempre fazemos de costume, por todas as nossas famílias, pelas nossas comunidades, pela igreja cristã como um todo. Vamos estar orando também pelas nossas lideranças políticas, religiosas, para que Deus dê sabedoria a todos nesta condução. Vamos orar pelas pessoas enfermas, vamos orar também pelos aqueles que estão em tratamento médico, para aqueles que estão em um leito de hospital ou mesmo também na sua residência. Colocamos na nossa oração desta manhã a pedido da Eva Guzzi pela sua família, para que o Senhor também estenda a sua mão sobre toda a sua família. Convido a termos uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, querido Pai, humildemente, Senhor, nós reconhecemos que a Tua graça e a Tua misericórdia sempre nos acompanham. Por isso, Senhor, também nós queremos louvar, bendizer por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, que nós não somos ovelhas sem pastor, mas nós temos um bom pastor, que és Tu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Te damos graças pela salvação alcançada,
Te damos graças, Senhor, por tudo que Tu derramas a cada dia sobre as nossas vidas, pelas bênçãos na nossa casa, na nossa família, pela chuva que Tu mandaste e por tudo mais, ó Pai, que está em nosso coração nesse momento. Nós Te louvamos e bendizemos. Também, Senhor, como igreja reunida, nós pedimos que Tu estejas, Senhor, também estendendo a Tua mão sobre todos aqueles que sofrem, que estão enfermos, adoentados, seja devido à pandemia que enfrentamos ou qualquer outra enfermidade. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre essas vidas, dê a eles a cura, a restauração da saúde. Esteja, Senhor, também com aqueles que nos governam, esteja, Senhor, também com as lideranças, pois as suas atitudes, as suas decisões implicam na vida de muitos. Abençoa, Senhor, também a Tua igreja, levanta mais trabalhadores, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Dê a nós, Senhor, também a disposição de vivermos pela palavra e sermos os Seus cooperadores. Bondoso Pai, abençoa a nossa casa, nossos queridos, abençoa, Senhor, também a retomada das atividades das igrejas, que seja também um momento onde podemos ter a alegria da comunhão novamente, com todo o cuidado necessário, sim. E no mais, ó Deus, só temos a Te louvar e agradecer por tudo, Senhor, que Tu nos dá a cada dia. E também oramos pela família do Seu Reinaldo Sassi, que está em luto, que o Senhor também conforte, e assim também colocamos todas as famílias enlutadas. No mais, ó Deus, só temos a louvar e agradecer. E isso fazemos orando juntos, oração que Tu, Jesus, nosso bom pastor, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz, e que assim vos abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo, meu irmão, abençoada semana. Obrigado pela tua companhia, para nós uma alegria, mesmo não podendo estar presencialmente unidos, mas aqui através também da tecnologia que nos é oferecida, através desse canal de comunicação, a gente poder estar juntos, louvando, agradecendo, buscando na palavra de Deus orientação, consolo e bom ânimo para as nossas vidas. Fique na paz, meu querido, abençoado domingo, abençoada semana, Deus te abençoe. Amém.